ambiente que tivesse escola, esporte, né? Praticar esporte, cursos lá dentro da escola, né? Uma estrutura boa, para que a criança ou adolescente já encarasse a vida como um dia de trabalho e volta para casa à noite, tem a família. Isso ia ajudar muita coisa. A gente sabe que é, né? É um sonho só, né? Porque como é que vai organizar uma coisa dessa, né? Quem que ia bancar essa estrutura toda? Com tanta corrupção, desvio de verba. Se não tivesse isso, né? Eu creio que poderia. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Por quê? Porque isso é um sonho. O sonho é o quê? É um ideal. É o que eu volto a falar da família ideal. O que a gente gostaria que. O que seria o ideal para a nossa vida? Seria coisas assim: médico à vontade para todo mundo, né? Todos os profissionais disponíveis, uma conscientização sobre a saúde mental. Eu que estudo saúde mental, né? Estudo psicologia, percebo, gente, quantas pessoas estão precisando de uma terapia, gente. Quantas pessoas e eles não sabem. Aí eles conversam com o vizinho, eles conversam com o colega de trabalho, coisas que deveria conversar com o psicólogo. Eu arrumei uma definição que psicólogo, assim, é uma pessoa desconhecida, mas é uma pessoa de confiança. Porque é uma pessoa que você pode se abrir, você pode falar tudo que você quiser, e ele, por obrigação, ele é obrigado, né, guardar sigilo. Ele tem que guardar o segredo. E para o bem dele mesmo, para a proteção dele, para a proteção do paciente, ele tem que guardar sigilo. Então, a quebra de sigilo é uma coisa muito grave se o psicólogo cometer. É uma coisa que a gente aprende desde o primeiro dia de aula. É sobre o sigilo terapêutico. E muitas pessoas estão conversando com um com o outro e falam assim, eu contei o segredo e fulano contou. É porque você contou a pessoa errada. Você, sabe por quê? O psicólogo tem uma escuta profissional. Ele é preparado. A gente estuda 5 anos na faculdade. Todo dia a gente escuta a mesma coisa falando sobre como ouvir. Ouvir de forma imparcial, sem ser indiferente. Ouvir sem se envolver, sem ser uma pessoa fria e não entender, não acolher o sofrimento do outro. Só que as pessoas querem falar, né, com quem passa na rua, quer falar com a pessoa do bar, do açougue, da padaria. Claro, você é livre para conversar com quem você quiser. Mas a maioria das pessoas, por não ter um preparo profissional para isso, não estudou para isso, ela escuta para responder, ela escuta para resolver, ela escuta para te julgar, ela escuta para explicar, ela escuta para resolver. E o psicólogo não escuta para isso. Ele escuta para te ajudar a chegar num num acordo com a sua própria vida. Porque só você pode resolver a sua vida. Só você pode resolver seus dilemas. Só você pode saber a dor que você sente. Só você tem os seus sonhos, não tem como nenhuma pessoa. Então, qual o papel do psicólogo? Ajudar você a se ouvir, ajudar você a olhar para você mesmo e se entender que as pessoas estão confusas. Então não existe essa conscientização. Mas voltando aqui, desde quando eu era criança, eu percebia essas coisas. A gente idealiza um monte de coisa. Mas desde criança eu percebi o seguinte, que ninguém poderia resolver minha vida se eu não batalhasse por ela. Ninguém vai resolver. Pode esquecer. Ninguém vai resolver. O pai não resolve, os avós não resolvem, o governo não resolve, o professor não resolve, o patrão não resolve, nada resolve. Eu preciso encarar, eu preciso tomar as rédeas da minha vida e fazer o melhor possível. Porque, como eu disse aqui no começo, tem a família ideal e a família real. A ideal é que a gente sonha um monte de coisa. Eu contei vários projetos aqui, que eu gostaria que fosse. Escola o dia inteiro, médico à vontade, todo mundo com saúde mental em dia. Só que não tem como. Isso é minha idealização.
Isso é um sonho meu. Só que eu sei que não tem como fazer isso para todo mundo. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer para mim. Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar da minha família. E assim, depois eu posso compartilhar o que eu fiz, o que eu estou fazendo aqui. Há 30 anos atrás, eu comecei um projeto de cuidar da minha família, de cuidar da minha casa. Porque foi quando eu percebi que era muito mais sério o que eu tinha feito. Eu me casei aos 19 anos, aos 20 eu já era pai, mas eu não tinha me dado conta do que era uma família. Eu pensei que fosse mais simples. Eu pensei que eu sabia alguma coisa vendo os meus pais casados, meus pais com filhos, meus irmãos com filhos também. E eu pensei, eu também quero uma família. Eu também quero uma família para chamar de minha. Eu também quero uma esposa, eu também quero ter um filho, uma filha. E aí eu fiz. E aos 25, 26 anos aproximadamente, eu tive uma experiência com Deus muito forte. E aí eu percebi que família é muito mais do que um grupo de pessoas que moram juntos. Nós podemos, assim, influenciar para o bem ou para o mal uma geração inteira. Eu percebi que uma criança, um bebezinho, estava na minha responsabilidade e que eu não tinha preparo para aquilo. Que eu não tinha pensado como que eu ia fazer na adolescência da minha filha, né? Nesse momento, minha filha já tinha 5 anos aproximadamente. Quando eu tive essa experiência, a minha filha já tinha 5 anos. E eu percebi que a vida dela está nas minhas mãos. Que eu precisava fazer algo a respeito. Por mim, pela minha esposa e por minha filha. E aí eu comecei a estudar. Estudar o quê? A família. Papel de um pai, papel de um marido, papel de um filho. E eu comecei a estudar os papéis que eu tinha que desempenhar. E aí eu comecei a estudar isso. Comecei a praticar isso na minha casa, na minha família. Então eu tenho a vida que eu tenho hoje, relativamente eu estou satisfeito. Eu gostaria de ter alcançado outras coisas também. Mas para alcançar outras coisas, eu teria que abrir mão das que eu tenho. Então, de uma certa forma, eu estou satisfeito com o que aconteceu. Por quê? Para eu dar um passo além do que eu dei, eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu não quero abrir mão. Por exemplo, da minha família, o tempo com a minha família, a comunhão que eu tenho com a minha família. Então eu estou sempre trabalhando porque a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, eu tenho filhos casados, tenho um neto. Então hoje a minha família assim, mais próxima, nós somos 7 pessoas. Claro que tem meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, tem várias pessoas também. Mas os mais próximos, nós somos 7 pessoas. Então, regularmente, eu gosto de ter, né, um almoço com eles, né, uma resenha, estar reunido. Por quê? Porque isso é importante para o desenvolvimento de cada um. Cada um está ali aprendendo de alguma forma. Tanto eu e minha esposa, que somos os mais velhos da família, como meu neto, que tem 9 anos. Então, meus filhos precisam aprender isso também. Então, para isso, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Então, para mim, tá bom. Agora, você tem que escolher qual o jeito que você quer levar a sua família. Porque a gente não consegue. A gente não consegue tudo. Tem gente que quer ter uma profissão que ele viaja o mês todo. Se você viaja o mês todo, como é que vai ficar a sua família? Você quer viajar o mês todo? Você tem que repensar que tipo de família você vai ter.